Soberano e Santíssimo Deus e Pai, neste momento, Senhor Deus, neste sábado santo, nós nos colocamos diante da Tua presença para examinar a veracidade da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, a companhia do Teu Espírito Santo para que venha nos ensinar, venha esclarecer a nossa mente, para que nós saibamos, ó Deus, a passar, Senhor Deus, a verdadeira palavra àqueles que a não conhecem. Nos abençoe por este momento, durante esta leitura da Bíblia, esse estudo, e dirija-nos com o Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos, Vinícius, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 12. As duas mulheres. Iniciamos com o verso 1. Pode ler, meu bem, mas lê um pouco alto para poder aparecer o som. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O senhor já sabe, né, irmão, quem que é essa mulher, né? Essa mulher aqui é Israel. Gênesis capítulo 37, verso 9. Mas lê Gênesis primeiro 12, 2 e Romanos 11, 26. Aí eu vou fazer a explicação. Romanos 12, 2. Gênesis 12 e 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isso ele falou para Abraão, né? De ti eu farei uma grande nação, que essa nação é a nação de Israel, né? Agora Romanos capítulo 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Glória a Deus. Essa expressão, todo Israel será salvo, quando a Bíblia fala dessa maneira, ela fala daqueles israelitas que fizeram a vontade de Deus. E nos últimos tempos, aquele que não faz a vontade de Deus, mas vai ser salvo como nação, aqueles que na vinda do Senhor Jesus Cristo estarão vivos e que verão quando Cristo descer nas nuvens, como fala lá em Zacarias, e verão Jesus como aquele que eles trapassaram e chorarão a dor de a perda de um filho, de um unigênito, né? Isso está lá em Zacarias, capítulo 12. E esse grande sinal no céu, né, era uma mulher. A mulher estava vestida de sol. O que é o vestimento de sol? Deus na Bíblia representa o fogo, né? O poder. O sol era o homem, Jacó. Com a lua debaixo dos pés, a sua mulher com a submissão de esposa era a lua. E uma coroa de 12 estrelas, seus 12 filhos, né? Verso 2. 12. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Isso. Bom, vamos provar na Bíblia também que as 12 estrelas são os 12 filhos de Israel. Gênesis 37, verso 9.
E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quando que isso aconteceu? Quando José foi para o Egito, e por causa da fome de 7 anos, eles tiveram que ir para o Egito, e aí José era o governador do Egito, eles tiveram que se inclinar perante ele. Né? Ele teve um sonho. Então, o sol que era o pai, a lua que era a mãe, e as 11 estrelas que eram os 11 irmãos. Os feixes inclinando. É. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Verso 3, meu bem. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, se nós pegar Daniel capítulo 7 e verso 7, nós vamos entender o que significa esse dragão e as cabeças, os 10 chifres. 7 verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Aí depois apareceu uma ponta pequena, né? Uhum. Que foi Antíoco Epifânio, né? A igreja adventista não gosta disso, ela fala que não é Antíoco, né? Mas não tem outra maneira de mostrar isso aí. Bom, esse animal que Daniel mostra aqui era o templo, era o animal que representava Roma quando dominou o mundo, né? Quando ela dominou o mundo. Uhum. Então, ele era um animal feroz e eles judiaram muito daquele povo que ficou submisso a eles. Né? Nós vamos, aí depois, mais na frente, nós vamos entrar na parte política e na parte eclesiástica. Aí mostra agora o verso 4, pode ler, meu bem? Oi, vovô. Oi, tá bom? Verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Isso. Essa foi quando o diabo se rebelou lá no céu, né? E ele foi expulso do céu e trouxe a terça parte dos anjos, né? E quando ele se deteve diante da mulher foi quando Herodes quis matou as crianças lá em Belém. Com o objetivo de... Com o objetivo de matar Jesus Cristo. Né? São tempos diferentes, mas... Tempos diferentes. Por isso que o Apocalipse é complicado. É. Né? É complicado. Aconteceu nas hostes celestes e aqui aconteceu na terra, né? É. São coisas... Só Deus mesmo para revelar para nós. Aí o verso 5, ainda está falando da mesma mulher. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja bem como que é interessante. Fala lá, né, de 3 antes de zerar o calendário. Jesus nasceu em 3 antes de zerar o calendário. Né? E depois já fala, né, 33 anos e meio, quase 34 anos depois, quando Jesus foi arrebatado para o céu, lá em Hebreus capítulo 4, verso 10 para frente. Né?
E esse filho varão é o Senhor Jesus Cristo. Bem, agora vem a outra mulher, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora você veja bem como é interessante. Em 70, né, houve a expulsão do povo judeu, a diáspora do povo judeu da sua pátria. Né? Em 70. 1970. Hã? 1970? Não, 70 depois de Cristo. Tá. 70 depois de Cristo. Né? Isso. E foi bom você esclarecer isso aí, porque senão as pessoas também Não captam. não captam. Né? Em 70 depois de Cristo aconteceu a diáspora. Né? Isso aí está falando lá em Lucas capítulo 21, porque aquela de Mateus não é aquela de 70. A de Mateus vai ser no final da tribulação. Tem tudo isso aí também. Né? E foi Mateus capítulo... Roma tinha destruído Jerusalém, né? Mateus capítulo... Nessa época teve uma guerra... Mateus capítulo 24, meu bem, 15 a 20. Como é que a história é interessante para enquadrar a escritura, né? A escritura... Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Isso aqui não aconteceu lá em... Então a gente tem que esclarecer para as pessoas não se confundirem. Isso vai ser no final da tribulação. É o futuro. O que aconteceu a situação... Peraí, deixa eu pegar aqui. Mateus, capítulo 24, Lucas 21... Não fala aí na tua Bíblia, né, bem? A outra passagem de Lucas. Sobre esse assunto, espera um pouquinho, deixa eu pegar lá em Mateus. Eu pego em Mateus que eu acho. É Lucas 23, 29? Não, Lucas 21. Mateus capítulo 24, né? Lucas 22, 14 a 20, não era 21. Lucas 22, 14 a 20, né? Pode ler? Pode. É chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Não, espera aí. 21, 22... Não, espera aí. Eu li errado aí. Porque eis que hão de vir dias que venham dados. Não, bom, pode deixar que eu acho aqui. Lucas 21, 20 a 23. Eu que li errado. Lucas 21, 20 a 23. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então você veja bem, isso aqui sim, isso aqui é a batalha do Armagedon. Quando andares dizendo, quando começarem
todas as nações que é associado à ONU, mandar um batalhão, um comando para lá, para o Vale do Armagedon, de Josafá, né? Então ali é um vale grande, pertinho de Jerusalém, que vai acontecer a invasão de Jerusalém, né? E o povo vai andar dizendo, agora nós temos paz e segurança, aí se dará a vinda do Filho de Deus. Isso aqui, né? Isso aqui aconteceu lá em Jerusalém. E aquele de Mateus vai acontecer no Armagedon. Tá? E isso aí está para o futuro de Mateus. Esse aqui não, já aconteceu naquela época, em 70 depois de Cristo. Tá? É bom deixar bem claro isso aí, porque senão as pessoas fazem confusão, pensam que é a mesma passagem, e não é a mesma passagem. Né? E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Foi o que minha mulher leu. Isso aí, na Inquisição Romana, né? Olha bem, nós estávamos falando aqui do filho que foi arrebatado ao seu trono. 34 anos mais ou menos, 33 anos mais ou menos, 33 e meio, mais de 33 e meio um pouquinho, quase 34, ele foi para o céu, né? E aí, lá na Inquisição Romana, quando começou a Inquisição Romana, que começou as perseguições do povo de Deus, né? Da igreja verdadeira de Deus, mataram alguns deles. Mas a maior parte que a igreja romana matou não foi da igreja, foi os protestantismos, os apóstatas. E a batalha desse protestantismo contra Roma foi muito grande. A batalha de Roma foi tremendo durante a Idade Média. E apareceu alguns que marcou o seu nome na história como protestante que lutou pela implantação novamente da leitura da Bíblia, que até isso a Roma tinha proibido, né? Como foi Martinho Lutero, Roosevelt, João Roosevelt, né? E outros, tem outros nomes aí, né? Mas esses não era da Igreja de Deus, a Igreja de Deus já tinha ocultado, né? Ocultado no deserto, né? Aí essa igreja ficou praticamente sumida, porque essa igreja aqui, o que está falando aqui, está falando do povo judeu. Apesar de que no ano 34, Cornélio se batizou, se converteu, os judeus perdeu a posse da salvação, fechou a porta da graça para eles, para ser salvo como igreja, e agora a posse da salvação está para os gentios. Lê capítulo 11, verso 25 de Romanos para nós aí. Que a gente tem que provar o que está falando. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Por que endurecimento? Porque 144 mil se converteu a Deus e formou a igreja, a primícia da igreja. Das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. Só a tribo de Dan que não entrou, porque ela foi, a terra abriu lá e engoliu ela lá no deserto. Então, no lugar da tribo de Dan, veio a descendência de José do Egito. Manassés e Efraim. Então, o que acontece? Parte ficou endurecida, parte aceitou a fé, aceitou Jesus Cristo, e parte não aceitou, por isso que mataram-no, né? Aí veja como agora o Apocalipse é interessante. Agora ele vai voltar lá antes do homem vir na terra, né? Verso 7, 8, 9, 10. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos.
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Até o verso. Só isso. Você veja bem, o verso 7, 8, 9, fala da peleja no céu com o diabo, quando ele foi expulso. Né? Antes de formar o homem. Depois que o homem formou, ele tentou tragar o filho da mulher, que era Jesus Cristo. Da mulher, nação Israel. Né? Aí quem que ficou no lugar de Jesus profetizando o Evangelho? Né? Aí nós temos que voltar aqui, ó, no capítulo 11 de Apocalipse, e verso 3, que nem os próprios grandes teólogos, que eu considero o doutor Scofield um grande teólogo, mas olha a narração dele. As Escrituras não identificam claramente essas duas testemunhas. Seu poder será como o de Moisés, verso 6. Então, lê o verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Quem que é as duas testemunhas? Jesus Cristo e a palavra. A igreja verdadeira de Deus, ela tem que cumprir a palavra certinha. Esse é o verdadeiro batismo do Santo. E se ela não cumprir a palavra certinha, não é a igreja de Deus. Né? Pura, né? É pura. Né? São apóstatas. Né? Então, a igreja ficou sumida no deserto, mas os protestantes ficaram brigando por causa da palavra, da Bíblia. Né? De alguma maneira, Deus usou os homens ímpios para que fizesse com que essa profecia não se apagasse. Porque o nome de Jesus não pode apagar. Olha como é interessante a palavra de Deus. Né? Então isso aí fala lá antes de Deus formar o mundo, quando expulsou o demônio, e agora fala depois na Inquisição, quando a igreja foi para o deserto, né? E ficou escondida da mão do Senhor. Mas agora nós vamos provar aqui que Jesus Cristo e a palavra de Deus são as duas testemunhas. Verso 11. E Apocalipse 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Tá vendo? E não amaram as suas vidas até a morte. Não são duas testemunhas? Mas passa em branco para aqueles que não conhecem. E tem aqui em Apocalipse capítulo 20 também, né, fala dessa mesma duas testemunhas. Né? Você quer ver? Por isso que é interessante a gente buscar e eu não apontei, é difícil. Quando não se aponta, a cabeça não acompanha, não guarda tudo, né? Mas eu acho que é aqui. Aqui. Apocalipse 20, verso 4. Deixa eu anotar, senão depois... Duas.
Apocalipse 24, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, é uma das testemunhas, bem por causa da palavra de Deus, a segunda testemunha. Tá? Então a gente tem como provar isso aí que Scofield disse que ele mesmo escreveu com o próprio punho dele, que a Bíblia não identifica isso, né? As Escrituras não identificam claramente essas duas testemunhas. Ele não deixou de falar o que tinha que ser falado. Escreveu o que tinha que ser escrito, né? Porque é só por revelação isso aí, né? Só por revelação, né? Então agora nós vamos ver de Apocalipse 12, o verso 12. Uhum. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Bom, então veja bem, o verso 10 diz assim: agora veio a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, ele julgou Satanás. Satanás não tem mais meio de voltar atrás, nem que ele se arrependa, não tem mais condições dele fazer a vontade de Deus. Ele já está julgado pelo Cristo. Réu de eterno juízo. Então, ele já foi julgado e agora o Espírito Santo mostra para João que ele tem que fazer com que o céu se alegre e tenha piedade da terra. Até tem um ai aqui. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, que pouco tempo lhe resta. Veja bem, aqui mostrou a mulher fugindo para o deserto, na Inquisição. Aqui, no ano 33 e meio, Jesus foi arrebatado. Olha como é interessante, como passa os calendários rápido. Por isso que é complicado o livro de Apocalipse. Aqui já fala, antes do homem vir na terra, a peleja do céu. E aqui já fala quando Jesus foi crucificado, julgando o diabo, e ele não tem mais privilégio de salvação. Agora, essa é a parte mais delicada do Apocalipse 12. Verso 13, bem. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. A mulher israelita, né? O povo de Israel. Né? Voltou novamente lá, né? No verso 5, no verso 4, ou seja, no verso 1, né? A mulher vestida de saco, vestida de sol. Né? Voltou lá outra vez. Aí vamos ver o verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, fora 3 da anos vista e meio. da serpente. Fora da vista da serpente, porque a perseguição era pelo diabo, mas pelo poder papal. Né? Através do poder papal. Através do Papa. Né? Então vamos ver essas asas de águia. Êxodo capítulo 19, verso 4. Quem tem essa asa? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então ele tirou do Egito com asas de águia. Ele tirou a primeira mulher do poder gentil com asa de águia. E agora ele está tirando a segunda mulher, a igreja, com asas de águia também. Cumpriu como impressionante. É impressionante. A imaginação. É impressionante. Aí veja bem.
Então a serpente, verso 15, bem. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Mesma coisa. Isso. O que é essa águia? O exército, o exército na época do Egito lá. Né? Não, pois é, mas aqui, o exército aqui é o exército celeste. da Igreja Romana, né? Ah, tá, no Apocalipse. Da Inquisição, Tá né? Da certo. Inquisição, né? Quando a Inquisição, o que eles pôs? Pôs soldados e tudo atrás dos cristãos, mas eles estavam escondidos. Então quem pagou o pato? Quem pagou o pato foi o protestantismo. E aí todo mundo pensa que são cristãos. Não, 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 não. E eu vou te mostrar aqui o que significa o protestantismo. São igrejas apóstatas. São igrejas apóstatas. Porque a igreja de Deus ficou escondida por 1260 anos. Ou seja, de 532 até 1798. Ela ficou no deserto 3 anos e meio. Né? Em 1798 aparece algum da Igreja de Deus pedindo autorização para Napoleão Bonaparte, que levou o Papa preso, para eles poderem voltar a pregar a mensagem da palavra de Deus. Isso vem da história. Então agora nós vamos ver. Em 534, vamos fechar um pouquinho aqui para o vento não atrapalhar. Em 534, Roma teve a decadência dela. Por que teve a decadência? Porque quando ela dominava o povo judeu toda a vida foi um povo muito rico. Quando você lê a história do povo judeu, o quanto de ouro que eles trouxeram do Egito, né? Então era um povo muito rico, eles toda a vida sabiam negociar muito bem. Salomão também. Então veja bem, quem pagava o César e a milícia romana eram a classe de judeus dos saduceus. Por que Roma pôde invadir Jerusalém? Nas histórias nós lemos que no tempo de Jesus tinha 4 sociedades. Os saduceus, a classe rica, que eram os sacerdotes, né? Os fariseus, a seita fanática, né? Sem conhecimento nenhum, né? Aí depois os zelotes, os revoltados, porque era dominado por Roma, da guerra. E os essênios, né? Que eram a classe pobre que não tinha vez nenhuma. Mas quando Roma cercou Jerusalém por 3 anos e meio também, por 42 meses, 3 anos e meio, né? Que fala no Apocalipse capítulo 11, verso 2, sei lá. Tá bom, meu irmãozinho? E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então ela ficou cercada pelos romanos. Como que o romano conseguiu entrar lá? Porque os judeus ricos amontoaram muita alimentação para eles. Né? Lamentações, capítulo 4, se eu não me engano, verso 2, verso 3. Mas é até bom ler tudo para a pessoa. Nós estamos no estudo e as pessoas vão entender bem isso aí. Lamentações de Jeremias. Né? Então, eles ajuntaram muita alimentação. Aí começou a faltar alimentação para aqueles que eram mais pobres. E os judeus se revoltaram um contra o outro. Isso nós vemos nas histórias. E aí eles incendiaram toda a alimentação que tinha dentro de Roma, dentro de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. E ninguém pôde se alimentar. E aí veio a fome. Aí vai falar da profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 4. Pode ler Lamentações capítulo 4. Né? Não, pode começar a ler aí, eu vou... Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Viu como era puro ouro, né? E agora...
Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao paladar, os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas, os que criaram em carmesim abraçam o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu por um momento, sem que trabalhassem nela as mãos algumas. Os seus narizeus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, e eram mais roxos do que corpos do que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas, a sua pele lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos a espadas mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como traspassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, cozinharam seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém, por causa dos pecados dos profetas, da maldade dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio dela. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas culpas. Desviai-vos, bradavam eles. Imundo, desviai-vos, não toqueis. Não fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciarão a face dos sacerdotes, nem se compadecerão dos velhos. Que acabou o sacerdócio. Os nossos olhos desfaleciam esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não podia livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves do céu, sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O respiro dos nossos narizes, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas, e dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Aí, meu bem, tá bom. Você viu como ficar, a fome era tanta que as mulheres cozinhavam seus próprios filhos. Ficaram assim, quando perde a água do corpo, fica desidratados, que a pele grudava aos ossos. E em Ezequiel capítulo 9, eu vou ler, meu bem, pode deixar. Ele mostra, e por Ezequiel também tinha profetizado isso aí. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com suas espadas esmagadoras na mão. E entre eles certo homem vestido de linho com um estojo de escrever à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e disse-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela.
Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupe, e sem que os compadeçais, matai. Matai a velhos, matai a moços, matai a virgens e a crianças, e as mulheres, e até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Esse que tinha o sinal eram alguns da igreja de Deus que restou lá dentro. Tá? Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa, e ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado, e ficado eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse, ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destrua todos os restantes de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, por sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrever, relatou dizendo, fiz como me mandaste. Esse homem vestido de linho era o anjo de Deus. Então você veja como foi duro em 70 depois de Cristo, todas essas coisas. Agora, vamos um pouquinho nas histórias para a gente entender melhor aqui. A decadência de Roma veio em 534. Né? Quando Roma estava para falir, veio o papado e segurou ela pela mão. Por isso que hoje tem o Estado de Vaticano dentro da cidade de Roma. Né? Então, por que Roma estava falindo? Porque os essênios, os judeus da classe rica, eles pagavam. A milícia romana, os soldados romanos, eles não tinham despesa. A Roma não tinha despesa com o soldado romano. E pagavam os Césares. Por isso que quando eles falaram para Pilatos, se você não entregar esse homem para nós vamos te entregar a César. E Pilatos lavou a mão. Porque ele sabia que os judeus tinham poder. E quem clamou aquilo ali foi quem? Os sacerdotes que queriam que Jesus morresse. Porque Jesus foi preso pelos sacerdotes judeus. Né? Então, aí Roma começou, ela gastava sem limite. Porque tinha muito dinheiro caindo, pagando a milícia e pagando os Césares. Em 70, quando houve essa diáspora, acabou a teta gorda. E aí ela foi à falência. E aí o papado segurou ela. Né? Porque uma era a Roma política e a outra é a Roma eclesiástica. E agora a Roma política, que são os 10 reis que dominam o mundo, vai querer acabar outra vez com a Roma eclesiástica. Bem, então nós analisamos isso aí, por isso que Roma fez um sistema de, entre aspas, democracia. Criou o Senado, criou deputados, criou tudo. E o mundo inteiro copiou dela isso aí. Então os senados, os Césares, estavam abastados de dinheiro. Mas a multidão passava necessidade. O que acontece hoje em nossos dias, meu irmão? Poucos historiadores querem falar isso aí, porque a verdade ninguém quer ouvir. A política sempre foi políticos que estão lá em cima estão abastados. Eles não têm caráter, são desavergonhados, né? E ainda volta ao seu trono outra vez, cheio de pompura, igual aconteceu agora com o Renan Calheiro, igual aconteceu com o Genuíno, e outros mais. Veja como é. É um socialismo com medidas de comunismo.
Porque você é um fazendeiro, você não tem direito de pegar uma vaca do teu pasto, matar e comer, sem que primeiro você tem que pagar o imposto daquela vaca. Ele fica te procurando todos os meios de te tomar o dinheiro para te escravizar debaixo dos pés dele. Que tipo de democracia é essa? Mentira! Mentira, não tem veracidade. Demoniocracia. É o demoniocracia. Essa é a grande verdade. E esses protestantismos que brigaram tanto para combater com Roma na Inquisição, eu vou citar aqui uma passagem que o próprio Scofield citou. Você quer ver? Então a gente, quando fala, tem que provar. E eles não vão gostar de mim, eu tenho certeza disso, né? A Babilônia política é o império confederado da besta, a última forma do domínio mundial gentil, quando Roma dominava o povo judeu. A Babilônia eclesiástica é o todo cristianismo apóstata, que foi fundado pela Grande Babilônia, no capítulo 17, verso 1. Tá? A Babilônia eclesiástica, a Babilônia política é o império confederado da besta, a última forma do domínio mundial gentil. A Babilônia eclesiástica é o todo cristianismo apóstata, no qual o papado sem dúvida será proeminente. E é provável que esta união inclua todas as religiões do mundo que hoje estão aí, que não seguem a Bíblia à risca, são os protestantismos. E eles falam que são cristãos. Olha como é difícil. Isso aqui vai para o mundo. Vai para o mundo. Só que eu estou falando e estou provando dentro da palavra de Deus. Se é proibido falar a verdade, então eu estou ferrado, porque eu não vou deixar de falar a verdade por causa da sujeira do mundo. E nem daqueles que governam o mundo. Então são situações delicadas. Aí, verso 16 do capítulo 12. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Tá vendo? O que é isso? O próprio protestantismo que batalhou contra os romanos, o papado, a confederação dos papados, e fez eles parar com isso aí, calou a boca. Tá? Verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto das suas sementes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem que tem o testemunho de Jesus? É as duas testemunhas, que é Cristo e a palavra de Deus, e aqueles que cumprem a palavra de Deus na íntegra. A igreja verdadeira. A igreja verdadeira. Então, o que acontece no nosso dia hoje, irmão? Nós estamos no deserto ainda. Por quê? Você vê a igreja de Deus verdadeira, não tem. Está toda com mentira lá dentro. Isso aí nós podemos provar, né? Toda com doutrinas, todas com doutrinas mentirosas, porque não pode recolher o dízimo, eles estão recolhendo. Não pode guardar a lei judaica, eles estão guardando. Então é mentirosa. É a mesma coisa da igreja apóstata, que estão incluídas todas as religiões do mundo. Mas aqueles que querem mostrar a realidade da palavra de Deus, é eu, o Senhor e mais algum outro que está meio escondido. Então nós ainda estamos no deserto. Agora é a igreja gentílica e não a igreja mais judaica. Você veja como que é delicado a situação. Mas é essa a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. É essa a realidade. Então as pessoas que estão me ouvindo agora, procura entender bem a palavra de Deus. Cumprir bem certinho o que a Bíblia ensina. Eu vou fazer um outro estudo e vou passar, irmão, o que a igreja de Deus deixou de guardar e o que a igreja de Deus guarda até hoje. Para que as pessoas, analisando esse estudo,
com o próximo estudo, aí eles vão ver como que se cumpre a vontade de Deus através da igreja verdadeira, que é para muito pouca gente. E para nós gentios ainda é mais difícil do que Israel. No tempo de Israel a igreja era movimentada. Num só dia se batizou 5.000 almas. No tempo dos gentios está escondida. Então nós estamos no deserto ainda até hoje. E o falso batismo tem muito, né? Falso batismo tem muito, né? Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui sobre Apocalipse capítulo 12. O próximo estudo eu vou mostrar o que a igreja de Deus guarda e o que ela deixa de guardar, né? E que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus faça entender aqueles que são predestinados à salvação por Deus. Irmão, ore por nós. Grandioso, Pai. Agradecemos esse dia maravilhoso que Tu nos deste, principalmente para nos reunirmos em torno de Sua palavra. Mantém-nos sempre na verdade, em nome de Jesus. Amém. Bom, então